Glória a Deus. Judas, capítulo 1, verso 3. Glória a Deus. O dever do cristão, pelejar pela fé. Amados, procurando eu escrever-vos com toda diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade escrever-vos e exortai-vos a batalhar pela fé que uma vez foi entregue aos santos. Podem se assentar. Glória a Deus. Aleluia. Amada igreja de Deus, nós estamos em um tema tão interessante, em tempos difíceis ou de guerra, nunca pare de lutar. Interessante que na madrugada eu preparava essa pregação e Deus me lembrou da Ludmila Feber, uma cantora evangélica que adorou a Deus muitos anos, com muitos louvores, e de repente ela foi acometida de um câncer de pulmão, sem nunca ter fumado, sem nunca ter bebido, e quando ela recebeu o diagnóstico, ela escreveu o louvor, nunca pare de lutar. E eu fiquei, sabe, pastora, com esse na minha mente, e eu falava assim, uma mulher que cantava para multidões, enfrentou uma doença e logo já foi desenganada da medicina. E é sobre isso que nós vamos falar um pouquinho, para entendermos o processo da vida eterna. A vida eterna, ela não compra com valores, ela não compra com cartão de crédito, ela não compra com conquista humana, ela compra, a nossa salvação, ela foi comprada por sangue, e quem nos redimiu teve o poder de pagar com sangue. Redimir é direito de compra. Então Jesus teve o direito de compra. Ele podia passar um cheque e nos comprar, porque ele é dono do ouro da prata, mas ele comprou derramando sangue. Então o apóstolo Paulo, eu gosto muito de falar de Paulo, porque Paulo, ele é o primeiro missionário nota 1000. Então tudo que o homem for fazer para Deus precisa ser nota 1000. Né? Muitas vezes lá em casa eu estou no quarto de guerra, meu esposo está no quarto de música, ele está consagrando, buscando a Deus, eu estou lá preparando as pregações, e hoje bem cansada, porque a gente veio numa rotina já um pouquinho puxada, mas eu falei, Senhor, que a igreja ouça, não o que a Madalena quer, mas o que a palavra quer. Glória a Deus. Esse Saulo, né, ele recebe uma salvação muito genuína, irmãos. Capítulo 9 de Atos. Porque a salvação, ela não pode ser meio passo. A salvação, ela precisa ser integral. Integral. Você integrar ao mundo chamado Cristo. Então, o que quer dizer cristão? Nós somos cristãos. Cristãos quer dizer pequeno Cristo. Então você olha para você e você fala assim, eu sou um pequeno Cristo, né? E Paulo diz, se você não ser como ele, imita ele. Não tem um monte de gente imitando os atores, as pessoas que ficam falando na internet? Tem pessoas que imitam. E Paulo diz assim, ó, não imita a mim e não imita nenhum homem. Se você não conseguir ser como Jesus, comece a imitar ele. E Paulo, ele tem uma salvação genuína, pastora Cida. Ele tem um encontro com Cristo, e eu costumo falar, poucas vezes que eu ministro de Paulo, que ele teve uma transformação tão rápida, que foi uma conversão, que até hoje nós falamos. O que é uma conversão? Vou trazer aqui de uma maneira prática. O pastor aqui está dirigindo o carro dele, né? E ele de repente, ele tem que ter uma sabedoria para fazer uma conversão rápida, né? Aquilo lá rápido. Quem sabe até numa rua sem saída, numa contramão, faz essa conversão rapidinha
E nós que somos esposa, nós falamos assim, nossa, meu Deus, né? Então uma conversão, ela assusta quem assiste. Uma conversão de um encanamento, olha que coisa linda, Jesus já está me levando aqui em algo diferente, né? Uma conversão de um óleo que derruba do motor de carro. Você tem que descobrir onde está o defeito. E Paulo, ele teve uma conversão que ele ficou tão sublime para Deus, que a vida dele assim traz para nós até hoje um testemunho. Ele fez as viagens missionárias, ele fez a obra, ele não se constituiu missionário. Deus que o constituiu. Nós temos que tomar muito cuidado. Eu sou. Mas quem que te constituiu? Mandaraçá. Eu sou. Nós chegamos para ministrar em várias cidades, em vários lugares, e as pessoas perguntam, da onde vocês é? Quem é, irmã Madalena? Eu falo, eu sou a missionária Madalena, congrego na Assembleia Missão 31 anos. Aí o povo bate palma. Bate palma não porque eu congrego 31 anos. Ele sabe, se eu cheguei lá, é porque eu tenho algo para entregar para a igreja. Então nós vamos levando, pastor, esse mistério de Deus, seja no louvor, seja na palavra, seja em tudo. E Paulo, ele começa a levar o evangelho por barcos, por navios, por meios maravilhosos, irmãos. Ele foi um homem que não mediu distância. E o que Deus quer da igreja? Não meça distância para adorar a Deus. Aleluia. Não meça sacrifício. Se disponha. Quando você vai falar com alguém pelo WhatsApp, a primeira coisa que você quer saber se a pessoa está disponível. Aleluia. A pessoa está disponível. Quando a pessoa está disponível, você manda mensagem e na hora você já quer o retorno. Então, Paulo sempre ele se pôs disponível. Só que a nossa vida, irmãos, ela não é uma vida que nunca vai acabar. Nós vemos aí a Ludmila Feber. Nós temos uma vida infinita. Nós somos gerados, carne, osso, homem, mulher, e por causa do pecado que entrou no jardim do Éden, nós nos tornamos mortais. Aleluia. Eu estava há pouco dia fazendo um culto fúnebre, e eu fui ali passear nas 4 salas que põem os mortos. Eu estava no velório de uma irmã bem de idade, eu estava num moço aqui do Campo dos Alemães que levou 5 tiros, e eu estava num bebê de 2 dias que tinha morrido. E Paulo, ele começa a fazer a obra, pastora Cida. Ele começa a integrar totalmente naquilo que Deus chamou. Porque Deus não quer que nós sejamos limitados. Deus quer que você seja integrado na obra. Integrado, irmãos. Integrado na obra é você adorar, é você fazer, é você ter alegria de fazer. Eu tenho uma agenda hoje, eu já tenho uma agenda amanhã. É compromisso. E Paulo, ele fez um laço de compromisso com aquele que nos salvou. Eu quero convidar você a fazer um compromisso com aquele que te trouxe nesse culto. Alassúria, eu quero te chamar para um compromisso. E eu quero te chamar também para você estar disponível. Porque para Deus nos trazer, a gente precisa estar disponível. E os dias vai passando, os anos vai passando ministerial, os anos vai passando de Paulo solitário. Ele não se casa, ele decide não casar. Aleluia. Jeremias não casou, mas Jeremias disse assim: eu não vou casar para minha mulher não sofrer com o meu chamado. Olha,
Jeremias, o Senhor chamou ele e ele já fez logo assim por ordem de Deus. Se casar, sua mulher vai sofrer. Ele falou, então não vou casar. Pode aplaudir o Senhor. Glória a Deus. Agora Paulo, ele quer servir uma escravidão e ele não casa. Ele quer servir o corpo dele como um sacrifício. E ele decide, só que ele sendo homem mortal, o texto de Timóteo 4:7 diz, aleluia, que ele começa a sofrer martírio. Ele começa a entrar em êxtase para morrer. Por que êxtase, irmã Madalena? Porque a morte ela é rápida. A morte é rápida. A morte, irmão, você pode ficar acamado 10 anos. A família dá leitinho, a família dá comidinha. Eu vejo minha mãe doentinha. A família troca a fraldinha, a família lava bonezinho, outro dia dá banho. Está fazendo assim com a minha mãe. Mas quando chegar a hora da morte, é assim. Não dá tempo. E Paulo, ele começa a sofrer, aleluia, o martírio da morte. E o martírio da morte, ele foi até a hora que Deus permitiu ele ficar em pé. Ele vai fazendo a obra, vai fazendo a obra, vai fazendo o chamado, vai cumprindo o missionário que ele era, e de repente ele começa a sofrer, aleluia, o passo da morte corporal. E todos nós, irmãos, vamos passar por essa morte. Pode ser que alguns não passem, mas serão poucos. E a palavra diz que Paulo, ele começa a prever o seu martírio. O que é prever? Você vai prever, é um dom, o seu martírio daqui um pouco. Né? Eu previ domingo que Deus me chamou mais para orar. Eu previ no sábado que Deus me chamou para jejuar. Eu previ, Deus me deu essa revelação de prever. O que é prever? É algo para amanhã. E ele começa a prever o seu martírio, a dor da morte. E a palavra diz, quanto a mim, já estou sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Ele estava consciente que ele já ia morrer. Olha, irmãos, quando eu for morrer, eu não quero saber, não. Pode aplaudir o Senhor, mas não. Eu não quero saber, pastora, se Deus revelar para a senhora não me fale. Não me fale, por favor. E Paulo, ele começa a prever a partida dele. Alguém quer prever aí? Levanta a mão. Ninguém quer. Se Deus der revelação para a senhora, não vai poder entregar. E ninguém quer. Mas hoje eu vi um jardineiro aqui na sua igreja. O jardineiro está aqui. O que o jardineiro faz? O que ele faz, pastora? Olha a rosa, né? Eu vi, o Senhor me deu uma revelação de um jardineiro aqui hoje. E Paulo diz assim, ó, eu já estou prevendo, a minha partida é chegada. Se é chegada, ele tinha certeza que era hoje, porque ele não chegou e nem chegará. É chegada, é hoje. E Paulo, ele começa a ter, aleluia, a consciência que ele estava terminando a ordem que Deus passou para ele. Ele estava já consciente. E a palavra diz, aleluia, que ele, o sofrimento dele foi um sacrifício extremo, irmão. Ele entregou o corpo dele a serviço de Deus. E o martírio que o levou à morte
Foi um sacrifício extremo até chegar à morte. Ele não sentou e morreu. O corpo dele sofreu muito. E a palavra ainda diz: por causa da fé ou a crença em Cristo, ele passou por esse processo. Eu encontrei uma irmã há poucos dias no mercado com meu esposo, e ela já gritou lá dentro do chibá: ora por mim, pastora. Eu falei: por quê? Ela falou: por quê? Eu estou na prova do Jó. Eu falei: você enterrou já os 10 filhos? Os 2.000 bois seu morreu? O Jó lá da sua casa está cheio de tumores de câncer? Está candoraçai? Está coçando com telhas? Ela falou: não. Eu falei: então tu não está na prova de Jó. E eu venho, irmãos, como ministra da palavra, dizer que nos dias de hoje, nenhum de nós, irmã, passaremos pela prova de Jó. Passaremos. Porque Deus conhece a estrutura desta igreja chamada Jerusalém na terra. Deus conhece, irmão. Deus conhece. Não. Irmã Madalena enterrar 4 filhos de uma vez. Irmã Madalena enterrar 5 netos. Enterrar o bisnetinho. Enterrar meu pastorzinho, meu amor. De jeito nenhum, irmão. Ninguém vai passar mais pela prova de Jó. Pode dar glória e aleluia, porque com isso eu fico feliz, aleluia. E Paulo, ele vai passando pelo martírio nos últimos dias, mas antes de morrer, ele escreve uma cartilha. Irmão, está tão profundo o negócio aqui hoje. Acaba 9 horas. Tá bom. E Paulo, na hora do martírio, com sofrimento no corpo, ele começa a escrever. Ele pega uma pena, um papiro e começa a escrever. E eu tenho uma cunhada que partiu 15 anos para Deus. E na hora de morrer dentro do hospital em Guarulhos com câncer na cabeça, ela escreveu uma carta para mim. E eu guardo, pastor, essa carta. Ela escreveu e ela dizia: me chamo Maria Madalena, mas ela escreveu com a mão indo, o enfermeiro ajudando ela. Minha princesinha, a que fez papel da minha mãe, como eu te amo. Estou partindo. Cuida dos meus 2 filhos, que eu só confio em você. Uma carta. E Paulo, ele começa a escrever uma carta, escreve uma cartilha da fé, irmãos. Na hora que você tiver momentos difíceis, na hora que você tiver com o filho na droga, com uma filha que fala: mamãe, eu estou grávida, antes de casar, escreve uma cartilha da fé. E Paulo, ele começa a escrever uma cartilha nos últimos dias da fé, nos últimos dias da vida. E ele escreve uma cartilha de fé que nós estamos vendo hoje. E eu quero falar 3 cartilhas que ele escreveu. Não abra a sua Bíblia não, mas só escuta. A primeira lição que ele escreveu está em Atos 16 ao 40. A primeira cartilha que ele escreve, pode deixar só esse texto aqui. A primeira cartilha que ele escreve assim, irmãos, olha, quase partindo. Ele escreve: fui preso, fui espancado, fui açoitado, 39 açoites em Filipos, na cidade de Filipos, porque eu estava pregando o evangelho daquele que me salvou. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! 39 açoites. Os teólogos dizem que aquelas correias de
feito de pele de animais, ainda tinha grampos para quando batesse em Jesus Cristo e também em Paulo, arrancasse não o sangue, mas um pedaço da carne também. E ele escreve, eu estava lá em Filipos e fui preso, fui espancado e levei 39 açoites, só porque no nome de Jesus Cristo eu expulsei o espírito do diabo que estava na moça vidente. Está vendo, irmãos? Como que nós temos facilidade de pregar o evangelho hoje, pastor? Aleluia. A segunda carta que ele escreve, eu fui preso e passei 2 anos na prisão. Atos 21, 27. A prisão, sabe por quê? Porque eu sofri uma acusação. Eu, Paulo, sofri uma acusação. E por isso eu fiquei preso 2 anos em Cesareia. E de lá eu fui para Jerusalém. Olha que carta triste. Eu não quero escrever carta triste para ninguém ficar lendo, não. Eu quero escrever carta de alegria. E Paulo, ele vai escrevendo carta triste. Por que ele foi acusado pelos judeus? Ele foi acusado de profanação. Ele foi acusado de desrespeito. E ele foi acusado de desrespeitar a lei das tradições e dos homens judeus. Porque ele pregava, porque eu pregava o verdadeiro evangelho. Está vendo, irmãos? Preso, açoitado, porque os judeus acreditavam que ele desrespeitou a lei, trazendo o evangelho de Cristo no meio deles. Vamos lá ficar 2 anos presos. E depois disso a gente leva para Jerusalém, você fica solto lá. Porque só em Jerusalém você pode falar desse homem aí. E hoje nós temos liberdade de falar de Cristo onde a gente vai. Aleluia. A segunda-feira nós estávamos na academia. Deus deu uma visão para o meu esposo. Ele entregou para a professora que estava dando aula para os alunos. Mais de 40 alunos. A professora chorou. E meu esposo, usado na boca de Deus, falou: volte enquanto há tempo. E Paulo, porque ele falou de Cristo, ele ficou 2 anos preso. Hoje todos nós temos liberdade para pregar o evangelho. Prega o evangelho na sua casa. Prega o evangelho fazendo feira. Pregue o evangelho comprando sorvete. Pregue o evangelho, porque você não vai ser preso. Pelo contrário, Isaías 61, capítulo 1. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, para soltar os presos e libertar os cativos. Levante as mãos e adore o nome santo do Senhor. Oh Deus, aleluia. A minha partida é chegada. Agora Paulo diz: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Fechou os olhos e partiu. Agora Paulo diz assim: combati. Ele estava dizendo a luta espiritual ou física contra as forças do mal. Eu combati. A luta espiritual e as forças do mal, eu combati. Que nós tenhamos, irmã, força para combater a força do mal. E a luta espiritual até a hora dos nossos olhos fechados. E Deus vai trazer uma surpresa para você dentro da sua casa. E Deus vai trazer uma surpresa dentro do seu coração. Porque Ele assinou uma carta como juiz para você. Até aqui foi, diz o Senhor. Mas agora Ele colocou limite. E o juiz assinou a carta no limite. Eita! Ai, Jonaracai. Combati o
pessoa que não combate mais a força do mal. Se entrega. Ele vai morrer. Está com depressão. Está com depressão. Traz uma cerveja gelada. Traz uma Coca-Cola. Põe um pouquinho de Drey para ficar boa. Não está combatendo, pastor. Mas a senhora pensa que é os ímpios? Não! É os crentes! É os crentes! Eles compram sorvete e põem Drey. Eles compram sorvete e põem 51 para combater o mal. Aí o pé dói. Quando levanta o mal, está lá. Paulo disse: eu não. Eu combati o mal. Paulo diz: eu venci as forças, com as minhas forças físicas, toda a obra do mal. Porque física, pastora, quando a senhora dirige o culto, a senhora não fica com cansaço horrível? Pastor, pode ter certeza que hoje o senhor nem vai deixar sua esposa para dormir, vai chegar em casa e falar: está cansada, vai dormir? Porque isso aqui, irmãos, eu e meu esposo, a gente sente no corpo. Tem pregações que a gente vai, né, pastor Ciro? Que a gente chega em casa, um olha para o outro e fala: tchau. Eu vou dormir. Desse jeito. Porque Paulo diz: eu combati a obra do mal. Eu combati com a força física do meu corpo. E com a autoridade que Cristo deu para ele. Está vendo? Nós também vamos combater em nome de Jesus. Aleluia. Paulo diz: eu combati. Agora ele disse: o bom combate. O que é combater o bom combate? É você combater contra as forças do mal, o pecado e o falso ensinamento. Eu estava domingo ministrando, aí nem lembro o dia, e uma moça, foi domingo, ali na Santos Dumont, Jardim Paulista. Meu esposo louvou e Deus chamou um pouco para frente, sabe, pastor? Que Deus tem falado para mim trabalhar com posição de mão na oração depois da palavra. E uma moça, ela começou assim. E tem a impressão que era um espírito, com letra maiúscula. E meu esposo louvando, de olhinho fechado. E quando eu vi ela ali, pastora, assim, o Senhor falou para mim: esse espírito não é meu. E Paulo diz: combati, já falei, o bom combate. Combati contra as forças do mal, o pecado e o falso ensinamento e o falso espírito. Está vendo, pastor? Se começar aqui o senhor ter um fogo e falar, o senhor vai e expulsa. Chama, o senhor não pode pôr as mãos assim, chama a sua esposa, que ela é mulher de fogo, ela põe a mão e o senhor expulsa. Porque está tendo muita coisa aí, irmãos. E Paulo combateu o combate do ensinamento falso. Paulo combateu o combate da mentira dentro da igreja, a mentira que tem. Tanta mentira, irmão. Eu vou ministrar a palavra, eu falo para o Senhor: se não for para mim ministrar a palavra, me mata. Porque a palavra é verdade. Aleluia. Ela nunca tem mentira. E a palavra diz, que Paulo diz lá, ó: acabei a carreira. Paulo disse assim, quando ele disse acabei, ele disse: terminei, realizei o meu chamado até o fim. Acabei, realizei o meu chamado até o fim. Paulo continua dizendo: carreira. O que é carreira, irmãos? Caminho, percurso, missão, propósito. O que é carreira? Olá, carreira. Caminho, percurso, missão e propósito. Eu falo com meu esposo, irmão. Eu nasci no berço evangélico, 61 anos que eu sirvo a Deus. Mas não é fácil começar. Não é difícil começar. Todos começam. O difícil é você ir até o fim. Quantos que vocês consagraram aqui que ninguém vai ver? Quantos? Não é difícil o primeiro chamado. Difícil, pastor, é ir até o fim. E Paulo diz assim: olha,
a carreira, eu cumpri a carreira, ele disse, eu cumpri o caminho, eu cumpri o percurso, eu cumpri a missão e eu cumpri o propósito. Então, meu Deus, cumpra o caminho que Deus te abriu, cumpra o percurso, cumpra a missão e cumpra o propósito daquele que te chamou. Em nome de Jesus, aleluia. E Paulo diz, guardei a fé. Paulo permanece fiel à mensagem do Evangelho, vivendo de acordo, firme na fé de Deus, sobre os princípios bíblicos. Irmãos, se eu chegar numa igreja e alguém falar assim, pregue outra palavra, eu não posso pregar. Então tem uma igreja aqui em São José que ela fez a Bíblia dela. É uma igreja num cantinho ali, bem escondidinho aqui pertinho, sabe? Eu não posso nem falar que vai que tem alguém aqui lá, sabe? E aí, ô irmão, você acredita, você e sua esposinha, né? A esposinha, né? Você acredita que eu cheguei lá 2 anos atrás e o dirigente falou assim, mas Madalena, eu falei, pois não. Como que é a sua Bíblia? Eu falei, minha Bíblia é pentecostal de fogo. Ele falou, mas nós fizemos a nossa Bíblia aqui. E eu gostaria que a senhora pregasse a nossa Bíblia. E durante o louvor, eu lia ali rápido, sabe, pastor? Algumas coisas. Eu falei, a sua Bíblia não é a minha, não, vou ficar só com a minha. E quem escreveu foi o Espírito Santo. Glória a Deus. Está vendo? Então, Paulo disse, eu fui até o final, guardei a fé sobre os princípios bíblicos. E cada um de nós somos um Paulo, irmãos. Vamos ser um Paulo, não vamos pregar outro evangelho que não seja o evangelho de Deus. Vamos pregar o evangelho da verdade, como pastores aqui que estão ministrando esse culto, o evangelho da pureza, porque no evangelho da verdade não tem mentira. Agora nós vamos lá para Judas, capítulo 1, versículo 3, para nós entendermos essa conjugação de 2 textos para o tema, né? E a palavra diz em Judas, capítulo 3, versículo 1. Amados, procurando eu vos escrever com toda a diligência, sabedoria, acerca da salvação comum, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé, que uma vez foi entregue ao santo. Interessante, irmãos, que esse tema é como Paulo. Judas, irmão de Jesus Cristo, ele escreve apenas um capítulo de Judas. Não foi o Judas que traiu Jesus, foi o Judas, irmão de Jesus Cristo, né? Alguém diz assim, meio irmão de Jesus Cristo. E ele, por que ele escreve apenas um capítulo? Para nos ensinar contra os falsos mestres. Um homem que tinha um irmão, Emanuel, dentro de casa. Imagina, irmão, Jesus em pessoa morando dentro da sua casa. Ele olhava para o irmão dele, Jesus Cristo, pastora Cida, e falava, oxe, estão querendo pregar outro evangelho. Quando meu irmão está aqui dentro da minha casa, o Filho de Deus, e ele é o verdadeiro evangelho. Aí Judas escreve apenas um capítulo, dizendo e ensinando contra os ímpios e falsos mestres. Falsos, aqueles que estão pregando a doutrina mentirosa. E diz a palavra, aleluia, que com apenas um capítulo é uma carta poderosa. Todos nós temos que chegar em casa hoje e ler esse capítulo que o pastor pôs como tema nessa igreja. É uma carta poderosa que nos ensina a lutar pela fé e permanecer firme diante das ameaças do falso profeta. Falsos profetas, falsos mestres. E ali Judas, ele ensina
como você correr dos falsos mestres, do falso ensinamento. Porque o irmão dele, Jesus Cristo, morava na mesma casa que ele. Agora Jesus mora na minha casa, não está ensinando coisa errada, irmão. Nós temos que ensinar o verdadeiro evangelho. E ele defende a fé. Judas exorta a batalhar pela fé que foi declarada aos santos e defende a verdade contra os falsos mestres. E está cheio. Nós que temos que tomar cuidado. Nós que temos que vigiar. Está cheio. Está cheio aí, pastor. Tem lugares que eu chego a primeira vez para ministrar, o Senhor fala, não volta mais. 40 anos que eu prego o evangelho no ministério da palavra. E tem lugar que eu vou e o Senhor fala, não é para você voltar aqui. Porque a igreja já se adaptou tanto, pastor, que eu chego com a verdade e eles me põem para fora. Já me mandaram para fora. Um dia eu preguei sobre Tiago capítulo 3, a pastora falou, sai da minha igreja, porque você deixou todos meus crentes tristes. Para não ter problema não, mas eu estou alegre, porque eu preguei a palavra. Né? Então ele está aqui alertando, toma cuidado com os falsos profetas, toma cuidado com os ensinamentos mentirosos. E Judas, ele diz, a igreja precisa estar atenta às infiltrações de falsos ensinamentos que pode disfarçar uma espiritualidade. Você viu a moça domingo? Parecia que ela estava numa dança espiritual com E maiúsculo. Mas o Espírito falou para mim, esse Espírito que está nela dançando não é meu. E quando na autoridade de Cristo, quando meu esposo louvava, expulsamos, ela levou um susto e se arrepiou e sentou. Então mostra ser espiritual, mas é falsa doutrina. O Judas manda nós prestar atenção. Resumo do livro de Judas nos lembra a importância de permanecer firme na fé. Judas quer lembrar a igreja a permanecer firme na fé e tomar cuidado com os falsos profetas. E ele defende a verdade, a viver uma vida santa, enquanto aguardamos a vinda do Senhor. Né? Tem o arrebatamento pessoal, que Jesus vem e leva a irmã Madalena. E tem o arrebatamento coletivo, que ele vai levar toda a igreja. Em qual que você quer ir? Eu quero ir no coletivo. Vai ir com tudo meus crentes. Né? Agora tem pessoas que não vai no coletivo, vai no pessoal. Jesus chega perto de você e fala, vamos embora. E assim está sendo. Esses dias eu e minha esposa, a gente deu muito risco dentro de casa, porque ali em uma das nossas congregações, em 2 meses eu levou 4 crentes. Aí meu esposo falou, tá bem que a gente não está lá, né, amor? Vamos aplaudir o sangue de Deus. Em 2 meses Deus levou 4 flores. O amor de Deus levou a irmã Janete. Amor de Deus levou. Amor levou. Ele falou, ainda bem que nós 2 estamos na sede. Ainda bem, né, amor? Graças a Deus. Então, Paulo escreve a cartilha na hora da sua partida. Combateu o bom combate, terminou a carreira e guardou a fé. E Judas, como Paulo, escreve, cuidado, pastor, cuidado, pastora, com quem você chama para pregar. Cuidado com quem faz muito barulhão e derruba o microfone e vai para lá e vem para cá. Cuidado. O meu esposo, ele foi apresentado na sede onde eu congrego há 30 anos e nós estamos só com 10 meses de casado e ele foi apresentado na minha igreja onde eu congrego há 30 anos, pastor. E tem muitas regras lá agora, né? E o pastor falou para nós 2 no escritório dele, pastor Cido, é necessário. Nós recebemos um pastor aqui, olha nossas falsas doutrinas. Nós recebemos um pastor aqui, bem conceituado, e falou que veio de Mato Grosso. E quando ele falou o nome do pastor, meu pastor André disse assim, eu conheço seu pastor.
quando ele saiu, né? É o pastor tal de Mato Grosso, eu conheço. Aí o pastor André ligou lá para Mato Grosso. Falou, meu amigo, eu estou feliz. Eu recebi um membro seu aqui. O pastor do Mato Grosso falou, nunca nem vi, não sei quem é. Está vendo, irmãos? Os falsos mestres, sabe? A gente tem andado aí em Minas, todo lugar, e meu esposo e eu andamos com a carteirinha da nossa igreja e com a carta assinada para todo lado. Cuidado, pastora Cida, para alguém não cuidado, pastor, para alguém não fermentar a igreja, depois você tem depois tem que estar cuidando de ovelhas cheio de comichão no ouvido, cheio de mosquito no ouvido, dá trabalho quando a mosquito entra no ouvido da ovelha, dá trabalho, pastora. Então cuidado quem a igreja convida, cuidado quem convida para cantar. Um dia lá em Guarulhos eu dirigi um ciclo de oração, eu convidei um cantor para cantar. Ele dançou tanto com a igreja. Quando terminou o culto, meu pastor já estava em casa e me chamou. Falei, pois não, pastor. Ô, missionário, eu não era missionário da não, de carteirinha, né? Eu já era na barriga da minha mãe, mas eu não tinha carteirinha. Eu tinha 26 anos. Aí meu pastor falou, irmã Madalena, eu fiquei sabendo que o cantor fez uma discoteca na igreja hoje. Falei, pastor, quem veio contar? Ele falou, antes de terminar o culto eu já sou. E o pastor fez era a época do Dance Dance, né? É uma novela que chamava Dance Dance, umas músicas assim bem agitadas. Aí, olha, estava no culto, quando terminou o culto eu já fui direto para a casa do meu pastor. Meu pastor falou, eu já soube que à tarde da vitória teve uma danceteria. A senhora, uma mulher de Deus, eu tinha só 26 anos. Como que a senhora aceitou isso, Madalena? Falei, meu pastor, eu me enganei com a aparência. Tá vendo? Até Samuel se perdeu com a aparência, né, pastor? Então, pastora, vamos seguir essa linha. Eu gosto de pegar uma palavra de fogo, jogar um sapato para cima e trazer para baixo. Mas esse tema é de ensinamento. Não tem como pregar esse tema, né, pastor? Trazendo fogo para a igreja, não. Esse tema, irmã, é para você escrever sua carta na hora que Deus estiver te levando. É você saber a certeza da sua vida eterna. É nós sermos salvos. Vamos ficar em pé para a sua. Senhor, eu quero orar. Se alguém está doente, está curado. Se alguém está desempregado, vai começar a trabalhar. Se alguém, Senhor, está com doença no estômago, o Senhor está falando de um estômago doente aqui, pelo poder da oração eu ordeno que esse estômago seja curado. Senhor, eu oro por esse casal que vai trabalhar muito para o Senhor. Eu oro por aquele irmão que está lá na porta de camiseta rosé, porque eu vejo Deus quebrando um embaraço na vida profissional dele. Manduriaçai. Senhor, eu oro pela pastora Cida, renova as forças dela, porque a caminhada dela é muito longa e ela vai ter mente nítida e ele vai batucando, araçai, braço forte, porque a tua caminhada é longa, pastora. E eu abençoo esta igreja e que nós sejamos como Paulo, se nós entrarmos em êxtase da morte, que nós ainda tenhamos força para escrever o que nós fizemos para o Senhor. E eu oro sobre a palavra de Judas, que nós não venhamos aceitar, pastor, nenhum fariseu trazendo a palavra, ninguém pregando as doutrinas mentirosas, as doutrinas santo e caçai, as doutrinas do pecado, que tudo é normal. E como ministra da palavra, eu abençoo essa igreja, eu abençoo essa casa, e as palmas adoram o Senhor. Palavra maravilhosa que o Senhor trouxe para nós essa noite, esse ensinamento. Sempre é bom a gente aprender da palavra de Deus, porque quando nós conhecemos as Escrituras, as pessoas não têm como nos enganar, porque sem conhecer a Escritura, aí fica complicado. Tudo que é falado nós vamos aceitar. Por isso que nós temos que estar sempre buscando aprender da palavra de Deus. Nós temos que seguir o exemplo de Paulo. Nós precisamos combater o bom combate, completar a carreira e guardar a fé.
Nós precisamos fazer isso, irmãos. E entenda que a nossa caminhada, a nossa vitória, ela nunca vai estar no começo, ela não vai estar no meio, ela vai estar no final, quando Jesus vier para buscar a sua igreja. E nós precisamos estar preparados para quando o Senhor vier buscar nós aqui nessa terra. Amém? A cada passo, cada momento. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós te agradecemos, Senhor, por esta palavra gloriosa, Pai. Abençoa a nossa vida, Jesus. Receba o nosso propósito, Senhor, e abençoa cada um, em nome de Jesus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, é o poder e a glória para todos sempre. Amém. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo esteja com toda a igreja. Todos dizem amém. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Tudo nós podemos naquele que nos fortalece. E o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Saudeis uns aos outros com a paz do Senhor Jesus. Vai acontecer, você vai ver. Os sonhos que você sonhou, as promessas que o Senhor te fez vão se cumprir. E todos irão ver o que Deus vai fazer na tua vida.